queridos alunos, nós temos aqui mais um assuntozinho desta feita as grandes navegações e a Revolução Comercial. É uma revisão, né, mais uma revisãozinha, e se encontrar no capítulo 5, ainda do nosso livro 1, tá certo? Primeiro nós vamos falar, né, qual o contexto dessas grandes navegações, por que elas aconteceram, né? Primeiro vamos ver como é que estava o comércio na época, né? Entre a Ásia e a Europa, que eram o mundo então conhecido, não é isso? Nós verificamos que esse comércio entre a Europa e a Ásia era feito através do mar Mediterrâneo. E esse mar Mediterrâneo ficou sendo controlado pelos árabes, né? Pelos otomanos, quando eles invadiram Constantinopla. Nós vimos isso, né, na queda do Império Romano do Ocidente, em Constantinopla. A capital era Constantinopla, antiga Bizâncio. Estão lembrando disso? Então, esse comércio feito pelo mar Mediterrâneo, ele ficou comprometido, né? E ficou caro. Então, os otomanos que tinham controle de Constantinopla cobravam impostos, né, para que esse produto da Ásia passasse para a Europa, né? Então, devido a esse comércio caro que era feito aqui, há uma intenção de fazer essa rota por outro caminho. Então, assim vai surgir as grandes navegações. O primeiro, ou um dos primeiros, né, países a se lançarem nessas grandes navegações vai ser realmente Portugal. Então, por que Portugal vai ser um dos primeiros, né, a se lançar a essa outra rota, né? As rotas alternativas para chegar até a Ásia e aos produtos que lá eles encontravam. Primeiro, pela sua localização geográfica, né? Vocês observarem aí no mapa mundi, né, no planisfério, ele era de frente para o mar, né? E ficaria fácil o plano dele de retornar, de contornarem a África até chegar ao destino que seria a Ásia. A sua política, né, mercantil já estava organizada, ele foi um dos primeiros países a se organizar, lembra lá a monarquia nacional. Portugal foi uma das primeiras monarquias a se organizar politicamente. Eles já tinham uma certa experiência, né, na arte da navegação, devido às várias conquistas que eles tiveram, né, em 1415, 1418, Ceuta, Ilha da Madeira e dos Açores, o Cabo Bojador, que depois foi Cabo das Tormentas, Cabo da Boa Esperança, e uma escola de sagas que não se tem documentos que comprovem a existência de uma escola oficial, né? Mas sabe-se que em Sagres, nessa localidade, havia reuniões periódicas de vários navegadores que vinham, né, das diversas partes do mundo, trocar ideias, trocar informações, conhecimentos, e através dessa troca de conhecimentos, de informações, é que vão surgir vários instrumentos dentro da navegação. Então, por todas essas questões, Portugal realmente vai ser um dos primeiros a se lançar às grandes rotas comerciais para as Índias. O caminho, então, para as Índias, né? Nós dividimos assim em alguns momentos. Primeiro momento, a viagem pelas costas, né? Ocidental da África, aqui.
né? Sai de Lisboa, né? Portugal, olha Madeira, Cabo Verde, né? Cabo da Boa Esperança aqui, até chegar em Calicut, na Índia. No segundo momento, é quando o Vasco da Gama ele chega realmente até as Índias, porque essa viagem de forma nenhuma foi feita de uma só vez, né? Nós vemos isso. E hoje em dia a gente leva aqui do Brasil lá para o Japão, lá para o extremo Oriente, 12 horas, se for direto, né? 14 horas. Mas naquele momento não. Então, em 1498, Vasco da Gama chega até as Índias e aí esse caminho passa a ser usado por outros países, né, por outras monarquias, a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, certo? Quais foram as tecnologias, né, que contribuíram e ajudaram a esse progresso, né, dessas viagens? Então, nós vamos encontrar, como eu já falei lá, né, a escola de Sagres, que não há documentos que comprovem a existência de uma escola organizada, mas esse encontro de vários filósofos, navegadores, né? Nós vamos encontrar também as caravelas, que foi assim a grande invenção da época, porque elas eram grandes, leves, né? E poderiam fazer o seu caminho com a ajuda dos ventos, né? Os instrumentos de navegação, a bússola, o astrolábio, a balestilha, né? Todos esses surgiram e foram aperfeiçoados nessa época, que foram contribuir para essas viagens. Os espanhóis, eles entraram bem depois, né? Não tão depois quanto a Holanda e a França, a Inglaterra, mas eles entraram depois que os portugueses. E, a princípio, Cristóvão Colombo, né, visando chegar às Índias, fazendo a volta ao mundo, né, porque ele entendia que o mundo era redondo, né? Então ele chega aqui às Américas em 1492, inclusive tem um filme, né? 1492 Em Busca do Paraíso, que eu sempre indico para vocês assistirem. Então ele chegou aqui pensando que eram as Índias, daí nós, os moradores daqui, receberam o nome de índios, né? Mas em 1499, Américo Vespúcio, que não era um navegador, era um cartógrafo, né? Ele confere as terras que Colombo havia chegado com um outro continente, né? E esse outro continente recebe o nome de, de Américo Vespúcio, né? Continente americano ou a América. Tendo chegado, né? Tendo entrado nessa corrida para chegar até as Índias e até descobrir novas terras para explorar, há uma briga, né, entre os portugueses e os espanhóis em relação às terras a serem conquistadas, e quem vai resolver esse conflito é o Papa Alexandre VI, né, que vai assinar um tratado bem conhecido nosso já, o Tratado de Tordesilhas, que dava direito, né, tanto à monarquia espanhola e portuguesa a conquistarem as terras e colonizarem as terras que eles iriam conquistar. E aí tem toda aquela medição, né, as terras que ficassem ao ocidente era de Portugal e a oriente era da Espanha, a ocidente era de Portugal. A chegada, né? Então, eles todos se prepararam com bulas, documentos, os instrumentos, com o objetivo de chegar até as Índias, né? Então, o que
que foi que causou essa chegada lá? O que foi que aconteceu nesse processo de ida para lá? Primeiro, a venda na Europa das mercadorias da Índia, né? Que eles traziam de lá da Índia, então eram vendidas na Europa. Algumas resistências de colônias conquistadas nesse percurso, né? Goa foi uma colônia portuguesa que resistiu bastante à conquista de Portugal no início, até porque ele usou do aparato militar. Com isso, ele vai se limitar mais ao litoral do percurso que ele vai fazer e também vai mudar de estratégia. Ele não vai mais usar tanto a força no início, mas ele vai estabelecer relações mais diplomatas, né, mais amigáveis, principalmente com os chineses e japoneses. Portugal se tornou um império não porque ele tinha grande porção de terra, mas porque ele conseguiu estabelecer colônias em todos os continentes conhecidos na época, né? Principalmente lá no Japão. A Espanha, ela também, né, chega ao Pacífico, vem pelo Istmo do Panamá e consegue chegar aqui na América. No século XII, outros países já começam a explorar esse caminho também, essas terras. Né? Eles entram um pouco tarde nas grandes navegações, são os ingleses e os holandeses. As consequências, né, dessas viagens, dessas grandes civilizações. Claro, o aumento do comércio na Europa, né, porque visto que eles vão trazer mercadorias, produtos para cá, o intercâmbio de conhecimento, né, entre tanto os árabes no início, né, lá pelo Mediterrâneo, já havia esse intercâmbio de conhecimento, como também agora, né, com a Índia, a China e esses países que ficavam no extremo Oriente. O avanço no desenvolvimento da arte de navegar, né, isso foi automático, né, a mudança do eixo econômico marítimo, agora não mais o Mediterrâneo, né, devido aos altos impostos que eram cobrados, mas agora o Atlântico, né, Pacífico e Índico. Grande acumulação de dinheiro, né, circulação de alimentos e produtos de lá para cá, também algumas novidades que não tinha na Europa, eles começaram a trazer de lá também, como o arroz, alguns animais também começaram a trazer de lá para a Europa. O surgimento também das companhias de comércio das Índias, que a gente vai ver comércio das Índias ocidentais e orientais, visto que alguns reis não tinham condições de bancar essas viagens, então se faz as associações, né, as companhias de comércio, e elas vão bancar essas viagens, claro, visando o lucro delas. Não só bancar, mas quando chegasse aqui, a divisão desses produtos, a distribuição na Europa ficava por conta deles também. E fortalecimento da burguesia, né, que era a classe que bancava, né, essas e que foi a grande propulsora dessas grandes navegações devido ao interesse do comércio emergente na Europa. E, claro, da monarquia, o rei, né, que aceitou a aliança, entre aspas, né, o dinheiro da burguesia para legislar em favor da burguesia. Lembra lá aquela história que o rei era o único que podia fazer uma só moeda, né? E a burguesia, eles precisavam disso, tá certo? E a gente vai terminando aqui bem rapidinho, só falando dessas grandes navegações. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o mercantilismo.
certo? Aí você já se adianta um pouquinho e lê lá no nosso livro a respeito do mercantilismo. Tchauzinho.